A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, estamos aqui uma vez mais para a nossa leitura diária da Bíblia e hoje nós estaremos lendo os capítulos 18, 19, 20 e 21 do livro do profeta Jeremias. Lembrando sempre que a versão que nós estamos usando é a Almeida Revista e Atualizada. Amém? Vamos lá então para a nossa jornada? Capítulo 18, um capítulo bem conhecido, do povo de Deus. Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à obra, suas mãos em umas rodas, como um vaso que o oleiro fazia de barro, e lhe estragou na mão, e tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para arrancar, para derribar e destruir, se tal nação se converter da maldade contra a qual eu falei, também eu me arrependerei do mal que pensava em fazer-lhe. E no momento em que eu falar acerca de uma nação ou de um reino, para edificar e plantar, e se ele fizer o que é mal perante mim, e não der ouvidos à minha voz, então eu me arrependerei do bem que eu dito lhe faria. Ora, pois fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal e formo um plano contra vós outros. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mal proceder, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Mas eles dizem: não há esperança, porque andaremos consoante os nossos projetos, e cada um fará segundo a dureza do seu coração maligno. Porquanto, assim diz o Senhor, perguntai agora entre os gentios, sobre quem ouviu tal coisa sobremaneira horrenda cometeu a Virgem de Israel. Acaso a neve deixará o Líbano e a rocha que se ergue na planície? Ou faltarão as águas que vêm de longe, frias e correntes? Contudo, todos os meu povo se têm esquecido de mim, queimado incenso a ídolos, que fazem tropeçar os seus caminhos e nas veredas antigas, para que andassem conforme as veredas não aterradas, para fazerem da sua terra um espanto e objeto perpétuo assobio. Todo aquele que passar por ela se espantará e meneará a cabeça. Como o vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrar-lhe-eis as costas e não o rosto no dia da sua calamidade. Meu Deus. Então disseram: Vinde e forjemos projetos contra Jeremias, porquanto não há de falar a lei ao sacerdote, nem o conselho ao sábio, nem a palavra ao profeta. Vinde, firemo-nos com a língua e não atentemos para nenhuma de suas palavras. Olha para mim, Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Acaso pagar-se-á o mal por bem? Pois abriram uma cova para minha alma. Lembra-te de que eu compareci à tua presença para interceder pelo bem-estar, para desviar deles a sua indignação, porquanto entrega seus filhos à fome e ao poder da espada. Sejam suas mulheres roubadas dos filhos e fiquem viúvas seus maridos sejam mortos de peste e os seus jovens feridos a espada na peleja. Ouça-me o clamor das suas casas, porquanto trouxeres bandos sobre eles de repente, porquanto abriram uma cova para prender-me e puseram uma armadilha aos meus pés. Mas tu, ó Senhor, sabes todo o conselho contra mim para matar-me. Não lhe perdoes as iniquidades, nem lhes apagues o pecado diante da tua face, mas sejam derribados diante de ti. Age com eles no tempo da tua ira. Então, veja aqui claramente, irmãos, que Jeremias ele sofria uma perseguição medonha, terrível. E ele faz aqui uma oração imprecatória, coisa que nós não devemos fazer, mas Jeremias muito sofreu por amor e zelo à palavra do Senhor, Capítulo 19. Assim diz o Senhor: Vai e compra uma botija de oleiro, e leva consigo alguns dos anciãos do povo e dos anciãos e dos sacerdotes. Saia ao vale do filho de Rinom, que está na entrada da porta do oleiro. Apregou ali as palavras que eu lhe disser e diz: Ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá e moradores de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei mal sobre este lugar, e quem quer que dele ouvir, retiniriam os ouvidos, porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem ele, nem seus pais, nem os reis de Judá, e encheram este lugar de sangue inocente, e edificaram os altos de Baal,
para queimarem os seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, e o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem passou pela minha mente. Por isso, eis que vem dias, diz o Senhor, em que este lugar já não se chamará Tofete, nem vale do filho de Rinom, mas vale da matança, porque dissiparei o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar, e os farei cair a espada diante dos seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhe a vida, e darei o seu cadáver por pasto e as aves do céu e os animais da terra. Porei esta cidade por espanto e objeto de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Falosei comer carnes de seus filhos e carne de suas filhas, e cada um comerá a carne do seu próximo. Meu Deus, no cerco da sua angústia em que apertarão os seus inimigos e os que buscam tirar-lhe a vida. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo e lhe dirás: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo quebrarei eu este povo e essa cidade, como quebra o vaso do oleiro, que não se pode mais refazer-se, e os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar, diz o Senhor, aos seus moradores, e farei dessa cidade um Tofete. As casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas, como todo lugar de Tofete, também todas as casas sobre cujos terraços queimaram incenso, e todo o exército dos céus lhe ofereceram libações a outros deuses. Voltando-se, pois, Jeremias de Tofete, lugar onde enviaram o Senhor a profetizar, se pôs em pé no átrio da casa do Senhor e disse ao povo: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas vilas todo o mal que pronunciei contra ela, porque endureceram a cerviz para não ouvirem as minhas palavras. Irmão, só um detalhe: a destruição de Jerusalém em 586 a.C. é uma das páginas mais tristes da história do povo judeu, em toda a história, tá? Foi terrível. Capítulo de número 20. Pazur, filho do sacerdote Imer, que era presidente da casa do Senhor, ouviu a Jeremias profetizando essas coisas. Então feriu Pazur ao profeta Jeremias e o meteu num tronco que estava na parte superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, Pazur tirou a Jeremias do tronco. Então lhe disse Jeremias: o Senhor já não te chama Pazur, e sim de terror por todos os lados. Pois assim diz o Senhor: eis que te farei ser terror para ti mesmo e para os teus amigos. Estes cairão a espada dos seus inimigos, e os teus olhos verão, e a todo Judá entregarei nas mãos do rei da Babilônia. Este levará preso a Babilônia e feri-los-á a espada. Também entregarei toda a riqueza dessa cidade, todo o fruto do seu trabalho e todas as coisas preciosas. Sim, todos os tesouros dos reis de Judá entregarei nas mãos dos seus inimigos, os quais hão de saqueá-los, tomá-los e levá-los à Babilônia. E tu, Pazur, todos os moradores da tua casa ireis para o cativeiro, irás para a Babilônia, onde morrerás e serás sepultado, tu e todos os teus amigos, os quais profetizastes falsamente. Meu Deus, que autoridade desse homem, né, irmão? E de fato isso cumpriu, tá? Prosseguindo aqui o capítulo 20. Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu e prevaleceste. Sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar, violência e destruição, porque a palavra do Senhor se tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei mais do seu nome, então isso no meu coração foi como um fogo ardente, encerrado em meus ossos. Já desfaleço de sofrer, e já não posso mais, porque ouvi murmurações de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai, e o denunciaremos. Todos os meus íntimos amigos me aguardam de mim, que eu tropece, e dizem: bem pode ser que se deixe persuadir. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, porque não se houveram sabiamente e sofreram afrontas perpétuas que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos Exércitos, que prova o justo e esquadrinhas os afetos do coração, permite que veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou da alma do necessitado das mãos dos malfeitores. Então, irmãos, chegou um momento aqui quase de desilusão do profeta, né? A ponto de chegou a ser: o Senhor me iludiu. Mas certamente ele teve uma revelação de Deus, irmãos, que ele fala assim, ó: é um fogo, é mais forte do que eu, aleluia.
Jeremias, mesmo passando por tanta oposição, por tanta perseguição, ele estava decidido a cumprir o seu ministério para a glória do nome do Senhor. Prosseguindo aqui, parte final do capítulo 20. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que me deu à luz a minha mãe. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo, nasceu-te um filho, alegrando com isso grandemente. Seja este homem como as cidades que o Senhor, se tem compaixão, destruiu. Ouça este clamor pela manhã e ao meio-dia o alarido, porque não me matou Deus no ventre materno, porque a minha mãe não foi à minha sepultura, ou não permaneceu grávida perpetuamente, porque saí do ventre materno, tão somente para ver o trabalho e tristeza, e para que se consumam de vergonha os meus dias. Veja a situação que vivia aqui o profeta, irmãos, tá? Se você acha que você passa por prova, por dificuldade, imagina esse homem aqui, olha o que ele fala. Ele chegando a amaldiçoar até mesmo o dia que ele nasceu. Imagina a situação que ele não estava passando. Capítulo 21, para encerrar nossa leitura de hoje. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando o rei Zedequias lhe enviou Passur, filho de Malquias, o sacerdote, e o sacerdote Sofonias, filho de Maacéias, dizendo, pergunta agora por nós ao Senhor, porque Nabucodonosor, rei da Babilônia, guerreia contra nós. Bem pode ser que o Senhor nos trate segundo as suas maravilhas e faça retirar-se de nós. Então Jeremias lhe disse, assim direis a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eis que farei retroceder as armas de guerra que estão nas vossas mãos, com que vós pelejais fora dos muros contra o rei da Babilônia e contra os caldeus, que vos oprimem. Tais armas eu os ajuntarei no meio dessa cidade. Pelejarei eu mesmo contra vós, outros com braço estendido e mão poderosa, com ira e com indignação e com grande furor. Ferirei os habitantes dessa cidade, tanto homens como animais, de grande pestilência morrerão. Depois disto, diz o Senhor, entregarei Zedequias, rei de Judá, e seus servos e o povo, e quantos dessa cidade restarem da pestilência, a espada da fome, na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, de seus inimigos e dos que procuram tirar-lhe a vida. Feri-los-á ao fio da espada, não os pouparão, não se compadecerá, nem terá misericórdia. A este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho da vida e o caminho da morte. E o que ficar nessa cidade é de morrer a espada, ou a fome, ou a peste, mas o que sair render-se-á aos caldeus, que vos cercam, viverá, e a vida lhe será como despojo. Pois voltei o rosto contra essa cidade para o mal e não para o bem, diz o Senhor. Ela será entregue nas mãos do rei da Babilônia, e este a queimará. A casa do rei de Judá dirás, ouve a palavra do Senhor, ó casa de Davi. Assim diz o Senhor, julgai pela manhã justamente, e livrai o oprimido das mãos do opressor, para que não seja o meu furor como o fogo que se acenda, nem que haja quem o apague por causa da maldade das vossas ações. Eis que eu sou contra ti, ó moradora do vale, ó rocha da campina, diz o Senhor, contra vós outros que dizeis, quem descerá contra nós? Quem entrará nas vossas moradas? Castigá-vos-ei segundo o fruto das vossas ações, diz o Senhor, e acenderei o fogo na cidade, qual bosque, o qual devorará todos os seus arredores. Então aqui é mais uma predição do juízo que seria iminente, coisa que nós vamos ver também aqui nos capítulos seguintes, tá? O julgamento de Deus à nação de Judá através da Babilônia. Amém, meus irmãos? Eu agradeço aos amados por terem assistido mais esse vídeo. Pedimos aos irmãos aí que dê o seu like, tá? Para que o YouTube considere o conteúdo como relevante, que os irmãos possam se inscrever no nosso canal, possam também seguir-nos nas redes sociais aí e possa compartilhar com seus contatos, seus grupos, para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. E claro, em primeiro lugar, leiam a palavra de Deus.